Você sabe aí o tamanho do vaso correto para você estar cultivando aí a sua rosa do deserto? Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas dicas. Para você estar cultivando aí a sua muda, nessa fase aqui, ó, essa é uma planta que tem 3 meses, essa daqui já está com 5 meses. Então, às vezes acontece da gente pegar aí uma plantinha como essa, pequenininha, e colocar aí em um vaso enorme como esse daqui, ó. Quando a gente faz isso, essa planta tem um grande risco aí de apodrecer. Por quê? Para ela enraizar em torno de todo esse substrato, quando enche um vaso desse tamanho aqui, ela leva muito tempo. E quando a gente faz a rega, geralmente esse substrato todo que está aqui dentro fica molhado. E como as raízes dela ainda é bem pequenininha, ela não consegue aí circular todo esse vaso. E por ela ficar muito tempo aí úmida, ela acaba aí apodrecendo. Então, quando a sua planta você semear ou você comprar aí uma mudinha desse tamanho, o correto é que você mude ela para um vasinho desse tamanho aqui, ó. Esse é um vasinho de 400 ml. Aí você pode estar aí enchendo ele de substrato e estar aí mudando a sua mudinha para um vasinho desse tamanho. Esse seria o tamanho correto para você estar cultivando ela. Quando ela já está nessa fase aqui, é uma plantinha bem maior, ainda assim esse vaso seria grande demais para você estar cultivando ela. Então você poderia, aqui eu tenho um pote 15, é um pote de 1 litro. Se eu fosse cultivar ela aqui, não tem problema, ela já consegue desenvolver bem nesse vaso. Mas o ideal seria que você cultivasse aqui nesse pote que é um pouquinho maior que esse daqui, tá vendo? Esse aqui acho que é de 400 ou 500 ml, não tenho bem certeza, mas ele é um pote que dá para cultivar perfeitamente uma muda desse tamanho. Esse daqui é um vasinho um pouquinho maior do que esse e ele é menor do que esse daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é maior, esse aqui é menor. O ideal seria que mudássemos ela por um potinho desse tamanho aqui. Mas se você não tiver aí um pote desse tamanho, esse aqui que é o pote de 1 litro, ele também daria para você estar cultivando. Eu sigo aqui as etapas de acordo com o tamanho da minha muda, é o tamanho aí que eu vou cultivando aí no vaso. Geralmente eu utilizo desse aqui, é o que eu mais tenho, de 1 litro, ela aceitaria bem o desenvolvimento aqui nesse vaso. Essa daqui, ó, é uma muda que já está bem maior. Se eu quisesse estar plantando ela nesse vaso aqui, ó, esse vaso já seria aí o ideal para ela, ela conseguiria desenvolver muito bem nesse vaso aqui. Então, esse aqui também seria um vasinho que ela adaptaria bem, é um vasinho bem menor, ele é bem menor que esse daqui, ó. No caso, essa daqui já passaria para este vaso aqui, ela é uma planta maior, ele ficaria perfeito aqui nesse vaso e essa daqui ficaria perfeita aqui. Mas se eu não tivesse desse tamanho, eu poderia estar cultivando nesse aqui que ela suporta bem aí o desenvolvimento. Então, esse é o que acontece muitas vezes da gente ter aí a perda aí das nossas mudas, porque a gente acaba colocando mudinhas muito novas em vasos muito fundo. Isso faz com que a nossa planta não tenha um bom desenvolvimento, o substrato fica muito tempo molhado e ela acaba aí se perdendo, apodrecendo aí as raízes. Então, essa é uma dica para você aí que está começando agora. Cultivar aí as suas mudinhas de acordo com o tamanho da sua mudinha, você vai aí trocando os vasinhos dela para que ela tenha aí um desenvolvimento que fique bonito e saudável. Olha essa daqui. Essa daqui eu mudei ela para cá, ela estava desse tamanho aqui. Isso aqui é uma planta de semente. Quando eu mudei ela para esse vasinho, ela estava desse tamanho. Hoje ela já está aqui, ó. Ela tem 1 ano. Tá aqui desenvolvendo aí a primeira floração dela, essa aqui. Não sei nem a cor dela. Ela já está bem bonita, tá vendo? Aqui vamos do menor para o maior e segue aí. É dessa forma aí que eu faço aí com as minhas mudas, de acordo com o tamanho. É o tamanho do vaso aí que eu vou estar colocando minhas plantas para que elas tenham esse desenvolvimento aqui. Elas crescem bem forte, bem saudável e raramente tem problema aí com podridão de raiz, porque os vasos são o tamanho adequado de acordo com o tamanho aí das minhas mudas. Para estar cultivando aí as nossas rosas do deserto, a gente não precisa ter pressa e nem precisa achar que se a gente colocar em um vaso bem grandão, com bastante substrato, que essas plantas vão crescer muito, vai desenvolver muito, porque ao invés delas ter um desenvolvimento bom, elas acabam
atrasando e morrendo. Quando eu comecei a cultivar minhas primeiras mudas, eu tinha também essa impressão de que se eu pegasse um vaso grande e colocasse minha mudinha aqui, ó, que ela ia crescer mais. Mas o que mais acontecia com as minhas mudinhas era delas morrer. O substrato ficava molhado por muito tempo, essas mudinhas não conseguiam enraizar bem e a maioria delas acabava apodrecendo. Eu perdia muita mudinha no início, quando eu comecei a cultivar. Hoje eu já tenho aí essa noção de estar aí de acordo com o tamanho da minha plantinha, será o tamanho do meu vasinho que eu vou estar aí colocando para ela aí desenvolvimento e vou trocando ela em cada fase. Assim que essa daqui estiver nesse porte ou mais, eu passo ela para um vasinho maior. Então, de acordo com que a sua planta vai desenvolvendo, vai engordando, você vai vendo aí a necessidade dela estar sendo transferida para outro vaso. Inclusive, quando elas estão bem desenvolvidas, as raízes dela começam a sair aqui pelos esses furinhos aqui, ó. Começa a sair, aí quando elas começam a aparecer as raízes aqui, tá na hora de você estar passando ela para um vasinho maior. E assim é uma forma de você estar identificando aí que a sua planta está tendo um desenvolvimento e que já é hora de você tirar ela do vasinho menor e passar ela para um vasinho maior. É dessa forma aí que a gente consegue identificar. E essa daqui, ó, está nesse vasinho, mas eu já estou vendo aqui, ó, as raízes, tá vendo? Saindo para fora do vaso. Assim que o tempo melhorar aqui, que está muito frio, ó, e isso pode ocasionar aí também podridão, viu? Às vezes essas raízes saem para fora do vaso e pode aí ocasionar podridão de raiz através dessas raízes que saem aqui para fora. Então assim que o tempo ficar mais quente por aqui, eu vou estar passando essa planta aqui para esse vaso aqui maior, para que ela continue aí desenvolvendo aí as suas raízes e o seu tamanho. Pela espessura dela aqui, ela poderia ficar aqui mais tempo, mas como ela já está saindo as raízes para baixo do vaso, eu vou passar ela por aí um vasinho um pouquinho maior, entendeu? E é assim que a gente faz aí para estar tendo um desenvolvimento cada dia melhor. Vou até dar uma olhada nessa daqui, ó. Essa daqui já tem algumas raizinhas aqui também, bem pouquinho, elas acabam apodrecendo, tá vendo? Quando elas saem para fora do vaso, elas apodrecem. Isso aqui pode levar podridão muito severa aí para sua planta. Quando elas começam a sair embaixo aqui, pode ficar água acumulada aí na sua bancada, dependendo aí do lugar que você deixa. Pode acontecer da podridão começar de baixo para cima e você perder aí a sua planta. Então, quando as raízes saem para fora do vaso, aí já é hora de você colocar em um vasinho um pouquinho maior. Essas aqui, ó, elas estão em um vaso bem maior, tá vendo? Essa parte aqui não tem, ela não engordou muito ainda, ela é uma planta nova, mas as raízes dela já estão bem profundas. Inclusive, algumas já estão até aparecendo ali embaixo, mas aqui elas vão ficar por mais uns 2 anos aqui nesses vasos aqui, eu não vou estar retirando ela. Então, é importante que você siga aí de acordo com o tamanho aí do seu vaso, você vai aí mudando a sua planta para um vasinho maior. Elas são plantas que já têm 1 ano e meio, elas já estão bem desenvolvidas, então elas precisavam sim de um vaso maior para elas terem um bom desenvolvimento aí nas suas raízes. Tenho essa daqui também, ó, que é uma planta nova, ela é uma planta que tem 1 ano e meio, ela está com desenvolvimento melhor do que essa daqui, ó, na parte do caudex, mas também no tamanho elas estão bem parecidas. São plantas, essas são plantas simples, as flores simples, tá vendo? São plantas de sementes minhas aqui. E ela está aqui com ótimo desenvolvimento aqui de raiz, mas esse vaso dá para ela ficar aqui por uns 2 anos aqui, até ela chegar até essa parte aqui, para mim estar fazendo aí o transplante dela para um outro vaso. Essa aqui é uma planta de encher, ela também está no vaso aqui, um vaso com tamanho bom, um porte bom para ela. Ela está com ótimo desenvolvimento aqui, ó. Aqui é cola, que eu fiz a poda de alguns galhos aqui e passei aí a cola instantânea, mas ela está perfeita, o desenvolvimento dela está muito bom nesse vaso e ela vai ficar aqui por um bom tempo até que ela engrosse bastante para mim estar tirando ela do vaso. Essa daqui, ó, é uma planta de semente, ela já está precisando aí de fazer o replantio dela para um vaso maior, porque ela já desenvolveu bastante e para que ela tenha um desenvolvimento melhor, ela já está estufando o vaso aqui, ó. Significa que as raízes dela já devem estar saltando aí para fora do vaso, ó. Não dá para ver, mas ela já está
Também outra forma de você identificar aí que sua planta está precisando de ser trocada o vaso é que ela estufa aqui, ó, o vaso. Com o tempo esse vaso acaba estourando e essa daqui já está estufando essa parte aqui. Ela está na hora de eu procurar um vaso maior para estar passando ela. E é isso aí, gente. Se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho e curte o meu vídeo aí para mais dicas.